Bom dia, turma do terceiro ano. Agora nós iremos ter a nossa aula de ciências. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, no capítulo 2, que tem o estudo das rochas e dos minerais. Nós já iniciamos o estudo desse capítulo lá na escola, mas nós vamos ter agora uma retomada do conteúdo para que a gente relembre o que nós estudamos. Então, o planeta Terra, nós vimos que o planeta Terra é formado por camadas, e a camada mais superficial da Terra é a crosta terrestre, que possui de 7 a 70 km de espessura. Essa crosta é a parte da Terra em que nós vivemos, em que os seres vivos moram. A crosta terrestre é formada principalmente por rochas, as quais são formadas basicamente por minerais. Os minerais são compostos geralmente sólidos. O que quer dizer sólido? Aquela espessura firme. Algo que não é líquido, algo que pode ser pegado e sentido com firmeza. Então, algo sólido, uma pedra é sólido, os objetos que nós usamos são sólidos. Então, as rochas podem ser formadas por um ou vários minerais. Por isso, existem rochas com diferentes características. Nós vimos que tem rochas mais escuras, tem rochas mais claras, tem rochas que são mais moles, outras mais firmes. Então, e no decorrer disso, a gente viu que os minerais podem ser explorados e utilizados pelo ser humano, né? Então, essa atividade de explorar os minerais é chamada de mineração, em que os seres humanos retiram os minérios da natureza, do solo e do subsolo, em que são fabricados os produtos que nós utilizamos, como as moedas, como as joias, os objetos que são fabricados a partir dos minerais, né? Como armários de ferro, outros elementos que nós construímos a partir dos minerais. Então, a atividade de exploração dos minérios é chamada mineração. Então, a gente viu também sobre a formação do solo, de que o solo é formado. Então, com a ação do vento, da chuva e do sol, as rochas elas vão se desprendendo, vão se quebrando, vão se rompendo e a partir daí vai se formando o solo. Isso acontece com o decorrer de muitos anos, de acordo com cada tipo de rocha, né? Tem até aquele ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a ação da chuva contínua em uma determinada rocha vai acabar desgastando aquela rocha, em que ela vai se quebrando e a cada vez que ela vai ficando menor, ela vai desmanchando e formando aquele pó que nós chamamos de terra. E, na verdade, terra é o planeta que nós moramos. Aquele pozinho, a partir da decomposição das rochas, é chamado de solo. E o solo, ele pode ter vários tipos de solo, né? Pode ser o solo mais úmido, o solo próprio para o plantio, aquele solo que tem a mistura não só de rochas, mas de restos de animais, de restos de plantas que morreram. Então, o solo ele não é formado somente de rocha. Os animais que morrem, as plantas, folhas secas, elas vão se decompondo na natureza, no chão, se misturando com os restos de rocha, formando o solo. Esse solo que, na maioria das vezes, é um solo apropriado para o plantio. E temos também o solo arenoso, que é aquele solo formado por areia. Nós podemos citar a areia lá da praia. A gente vê que quando a onda do mar vem, ela volta e a água seca rapidamente naquela areia. Por quê? Porque as partículas do solo arenoso, ou seja, de areia, estão distantes uma das outras, permitindo que a água passe com facilidade. Então, esse solo ele não é apropriado para o plantio, o solo arenoso. Por quê? Porque a água ela precisa ficar retida no solo para que a planta se desenvolva, que ela realize a fotossíntese através do sol e da água que está no solo. Então, se a água ela passa com facilidade, ela some, então não tem como a planta absorver a água e os sais minerais necessários. Então, o solo arenoso ele não é apropriado para o plantio. O solo argiloso é um solo em que as partículas estão muito próximas umas das outras, muito juntinhas. Por isso que às vezes quando chove, as estradas acumulam poços de água.
aqueles poços que são formados é porque aquele solo ele é argiloso, ou seja, as partículas são muito próximas umas das outras, não permitindo que a água penetre com facilidade no solo. Na maioria das vezes, a água vai evaporar ou então vai penetrando de forma lenta para o subsolo. Então, esse primeiro momento, nós estudamos sobre essa parte do solo e como o solo é formado e qual a sua importância para a natureza. O solo é importante para que a gente crie animais, para que a gente faça plantio. O solo também é utilizado na construção civil, na formação das casas, através do material que é utilizado, como tijolos, telhas, cimento, tudo é retirado do solo e a partir dele é feito as construções civis. Então, eu irei mandar uma atividade para vocês agora, vocês vão copiar no caderno de vocês e responder. Qualquer dúvida, vocês mandam perguntar à tia Cleide. Em seguida, eu estarei mandando outra aula sobre o conteúdo de matemática. Um bom dia e bons estudos.